Em uma noite fria, uma mãe solteira humilde com sua bebê fica presa em um elevador com o CEO milionário. Mas quando as portas se abrem, uma verdade chocante vem à tona. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. As portas se abriram com um rangido familiar. Dentro do elevador estava um homem alto, vestindo um terno escuro que parecia custar mais do que ela ganhava em 3 meses. Ele tinha cabelos castanhos bem cortados e segurava uma pasta de couro. Quando a viu, seus olhos escuros mostraram uma expressão de surpresa. "Com licença", Amália murmurou entrando no elevador. Pressionou o botão do 5º andar, onde ficava seu pequeno apartamento. "Claro", ele respondeu, com uma voz profunda e educada. "Que andar?" "5º, obrigada." Ele concordou e apertou o botão da cobertura. Amália não pôde deixar de reparar que suas mãos eram cuidadas, sem calos como as dela. Lyra começou a chorar mais alto e ela sentiu o rosto esquentar de vergonha. "Desculpe, ela está cansada", explicou, tentando acalmar a bebê. "Não precisa se desculpar", ele disse gentilmente. "Quantos meses ela tem?" 6 meses. Se chama Lyra." Antes que ele pudesse responder, o elevador deu uma chacoalhada violenta e parou completamente. As luzes piscaram 2 vezes e se apagaram, deixando apenas a luz de emergência fraca. "O que aconteceu?" Amália perguntou, sentindo o coração acelerar. O homem apertou vários botões, mas nada aconteceu. "Parece que paramos entre o 3º e 4º andar", disse mantendo a calma. "Vou ligar para a manutenção." Ele pegou o telefone do bolso, mas balançou a cabeça, sem sinal. Lyra começou a chorar com mais força, como se sentisse a tensão da mãe. Amália a balançou, cantarolando baixinho uma música que sua própria mãe costumava cantar para ela. "Ela está com fome?" perguntou o homem. "Provavelmente. Acabei de sair do trabalho e já passou da hora da mamadeira dela." "Trabalha onde?" "Na padaria São Bento, ali na esquina." Amália hesitou antes de continuar. "E o senhor?" "Caetano." Ele se apresentou, estendendo a mão. "Caetano Vidal." "Amália," ela respondeu, apertando sua mão brevemente. "Nunca te vi por aqui antes. Acabei de me mudar para a cobertura. Hoje é meu primeiro dia." Amália ficou surpresa. A cobertura estava vazia há anos. Ninguém no prédio tinha dinheiro para morar lá, e o síndico sempre dizia que estava tentando alugar para alguém do nível adequado. "Deve ser bem diferente daqui", ela comentou, olhando ao redor do elevador velho. Caetano seguiu seu olhar, reparando nas paredes riscadas e no chão gasto. "É rústico." Lyra parou de chorar por um momento e olhou para Caetano com curiosidade. Ele sorriu para ela e, para a surpresa de Amália, a bebê sorriu de volta. "Ela gostou de você", Amália disse, sentindo-se um pouco mais relaxada. "Tenho experiência com crianças. Minha irmã tem 3 filhos. Sorte dela ter ajuda da família." Algo na voz de Amália fez Caetano olhar para ela mais atentamente. "Você não tem família por perto?" "Só eu e a Lyra", ela respondeu simplesmente. "Minha mãe morreu quando eu tinha 17 anos. O pai dela, bem, ele não está na nossa vida." "Sinto muito." "Está tudo bem. A gente se vira." Caetano apertou o botão de emergência várias vezes, mas só ouviram o som fraco do alarme ecoando no poço do elevador. Ninguém veio. "Quanto tempo você acha que vamos ficar aqui?" Amália perguntou, tentando não demonstrar o nervosismo. "Não sei, mas alguém vai perceber que o elevador está com problema." Lyra começou a ficar inquieta novamente. Amália olhou para o relógio e viu que já passava das 8 da noite. A bebê estava cansada, com fome, e elas estavam presas com um estranho bem vestido, que provavelmente nunca havia passado um dia difícil na vida. Como se pudesse ler seus pensamentos, Caetano disse: "Vai ficar tudo bem. Prometo que vamos sair daqui." Havia algo na forma como ele disse isso que fez Amália acreditar nele. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentiu completamente sozinha enfrentando um problema. O elevador balançou ligeiramente, fazendo os dois se segurarem nas barras de apoio.
Lira chorou mais alto e Amália sentiu que uma longa noite estava apenas começando. Caetano tirou o paletó e o estendeu no chão do elevador. Sente-se, vai ficar mais confortável, disse para Amália. Não precisa, vai sujar seu terno, ela protestou, mas ele balançou a cabeça. Não tem problema, você está segurando ela há muito tempo. Amália se sentou devagar, sentindo o alívio nas costas. Lira parou de chorar e começou a brincar com os próprios dedos, curiosa com um ambiente pequeno e iluminado apenas pela luz de emergência. Você disse que trabalha com tecnologia? Amália perguntou, tentando quebrar o silêncio. Sim, tenho uma empresa que desenvolve aplicativos para pequenos negócios. Caetano respondeu, sentando-se do outro lado do elevador. Nada muito glamouroso. Deve ser interessante. Eu mal sei usar o celular direito. Ela riu baixinho. Tenho certeza de que aprenderia rápido se precisasse. Amália olhou para ele com curiosidade. Por que escolheu morar aqui? Quero dizer, não é exatamente o bairro mais moderno da cidade. Caetano ficou quieto por um momento, como se estivesse decidindo o que dizer. Às vezes a gente precisa voltar para onde tudo começou, disse finalmente. Você cresceu aqui? Não exatamente, mas estudei por perto. Tive alguns professores importantes da minha vida nesta região. Havia algo na voz dele que fez Amália perceber que ele não estava contando toda a verdade. Mas ela conhecia bem a sensação de querer manter certas coisas em segredo. Deve ser bom ter dinheiro para escolher onde morar, ela comentou sem amargura, apenas como um fato. Nem sempre tive, Caetano disse baixinho. Cresci em abrigo até os 15 anos. Amália ficou surpresa. Ela não esperava que ele compartilhasse algo tão pessoal. Sinto muito. Deve ter sido difícil. Foi, mas também me ensinou a valorizar as coisas certas na vida. Lira começou a balbuciar, fazendo sons alegres que preencheram o silêncio. Caetano sorriu ao ouvi-la. Ela é muito esperta, ele disse. Posso perguntar, o pai dela? Amália suspirou. Sumiu quando soube que ela estava vindo. Disse que não estava pronto para ser pai. Que idiota! A forma simples e direta como ele disse isso fez Amália sorrir pela primeira vez em dias. Mas é melhor assim. Lira merece pessoas que realmente querem estar na vida dela. Você tem razão. Caetano se levantou e tentou forçar as portas do elevador, mas elas não se moveram nem um centímetro. Quantos anos você tem? Amália perguntou quando ele voltou a se sentar. 32. E você? 25. Às vezes me sinto muito mais velha. Imagino, criar uma criança sozinha não deve ser fácil. Não é, mas ela vale cada sacrifício. Amália beijou o topo da cabeça de Lira, que havia adormecido em seus braços. Posso perguntar uma coisa? Caetano disse hesitante. Claro. Você disse que sua mãe morreu quando você tinha 17 anos. Como foi que você conseguiu se virar sozinha? Amália respirou fundo. Terminei o colégio trabalhando de noite numa lanchonete. Depois arranjei emprego na padaria. Não é muito, mas paga o aluguel e a comida. Isso é muito corajoso. Não é coragem, é necessidade. Não, é coragem sim, Caetano insistiu. Muita gente desistiria. Nunca pensei em desistir. Minha mãe me criou para ser forte. Como ela era? O rosto de Amália se iluminou. Era professora de história no colégio estadual. Adorava ensinar. Dizia que educar os jovens era a forma mais importante de mudar o mundo. Caetano ficou muito quieto, olhando para Amália com uma expressão estranha. Qual era o nome dela? Helena Brandão. Caetano pareceu parar de respirar por um segundo. Suas mãos tremeram ligeiramente. Você conhecia minha mãe? Amália perguntou, notando sua reação. Professora Helena, ele sussurrou. Ela salvou minha vida. Como assim? Houve um incêndio na escola quando eu tinha 16 anos. Eu estava no laboratório de química quando começou. Ela voltou para me tirar de lá, mesmo com o fogo se espalhando. Amália ficou surpresa. Minha mãe nunca me contou isso. Ela não gostava de falar sobre o incêndio.
Mas sem ela, eu teria morrido naquele dia. Meu Deus! Sua mãe mudou minha vida. Depois do incêndio, ela me ajudou a conseguir uma bolsa de estudos. Foi por causa dela que consegui sair da situação em que estava. Lágrimas escorreram pelo rosto de Amália. Ela sempre fazia isso, ajudava todo mundo. Era uma pessoa especial. Era sim. Eles ficaram em silêncio, tentando entender a incrível coincidência. Lira se mexeu nos braços da mãe, mas continuou dormindo. Não posso acreditar que você é filha da professora Helena, Caetano disse finalmente. Amália deu um pequeno sorriso. Naquele momento, o elevador pareceu menos como uma prisão e mais como o lugar onde duas vidas se encontraram de forma inesperada. O silêncio que se seguiu à revelação sobre Helena foi quebrado por um barulho metálico vindo de cima. Alguém estava tentando consertar o elevador. Acho que logo vamos sair daqui, Caetano disse, mas sua voz soava distante, como se ainda estivesse processando a descoberta. Amália balançou Lira suavemente, que havia acordado e olhava curiosa para Caetano. Não é comum ela ficar tão calma com estranhos, comentou. Talvez ela sinta que não sou mais um estranho, ele respondeu com um sorriso. É verdade, depois do que você me contou sobre minha mãe... Amália parou, emocionada. Sinto como se já te conhecesse há anos. Caetano ficou quieto por um momento, depois respirou fundo. Amália, preciso te contar uma coisa sobre o motivo de eu estar morando aqui. O que quer dizer? Eu não me mudei para cá por acaso. Na verdade, ele hesitou. Eu comprei este prédio. Amália ficou confusa. Comprou? Como assim? Minha empresa adquiriu o edifício há 2 semanas. Vim morar na cobertura para supervisionar as reformas e melhorias que planejamos fazer. A informação demorou alguns segundos para fazer sentido na mente de Amália. Quando finalmente entendeu, ela se afastou dele instintivamente. Você é o novo dono? Perguntou, sua voz mudando de tom. Sim, mas... Então você sabe sobre os aumentos no aluguel, sobre as famílias que estão sendo despejadas. Caetano ficou surpreso. Que aumentos? Que despejos? Não me diga que você não sabe, Amália disse, segurando Lira mais apertado. O síndico Rubens Serafim aumentou todos os aluguéis em 60% no mês passado. Disse que eram ordens do novo proprietário. Isso não é verdade, Caetano respondeu rapidamente. Eu nunca autorizei nenhum aumento, muito menos de 60%. Então por que está acontecendo? Metade dos moradores já recebeu notificação de despejo. Caetano passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Eu não sabia de nada disso. O síndico deveria ter me consultado antes de qualquer mudança. Você recebeu notificação também? Ele perguntou. Amália concordou, lágrimas começando a aparecer em seus olhos. Chegou ontem. Tenho 15 dias para pagar o novo valor ou sair do apartamento. Quanto você paga de aluguel? Pagava R$400. Agora querem 700. Caetano balançou a cabeça indignado. Isso é absurdo. Não vou permitir. Como posso ter certeza de que você está falando a verdade? Amália perguntou, sua confiança abalada. Você é rico, tem uma empresa. Para você, R$300 a mais não significam nada. Para você significam tudo. Ela respondeu, a voz embargada. R$300 é quase metade do que ganho na padaria. É a diferença entre ter comida na mesa ou passar fome. Caetano se aproximou cuidadosamente. Amália, olhe para mim. Ela levantou os olhos, ainda desconfiada. Sua mãe me ensinou que algumas coisas na vida são mais importantes que dinheiro. Ela arriscou a própria vida para salvar a minha. Você acha mesmo que eu faria algo para prejudicar a filha dela? Eu não sei mais no que acreditar, Amália sussurrou. Acredite em mim, vou descobrir o que está acontecendo e resolver isso. Como? Vou conversar com Rubens Serafim amanhã mesmo. Se ele está tomando decisões sem minha autorização, isso vai parar agora. Lira começou a chorar baixinho, sentindo a tensão no ambiente. Amália a embalou, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Você tem filhos? Ela perguntou de repente. Não.
Então você não entende. Quando você tem uma criança para cuidar, não pode se dar ao luxo de confiar nas promessas das pessoas. Precisa de garantias. Caetano pensou por um momento. Que tipo de garantia você precisa? Preto no branco. Um documento assinado dizendo que meu aluguel vai voltar para R$ 400. Você terá. Quando? Amanhã à noite. Vou providenciar tudo durante o dia. Amália estudou seu rosto, procurando sinais de que ele estava mentindo. Mas tudo o que via era sinceridade. Por que faria isso por mim? Nem me conhece direito. Conheço sim. Você é filha da professora Helena. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre seu caráter. Nesse momento, ouviram vozes mais altas do lado de fora e o barulho de ferramentas. Parece que vão conseguir nos tirar daqui, Caetano disse. Espero que sim. Lira está com fome e eu preciso preparar a mamadeira dela. As portas do elevador fizeram um barulho estranho e se abriram alguns centímetros, permitindo que uma brisa fresca entrasse. Conseguimos! Gritou uma voz masculina do lado de fora. Caetano se levantou e ajudou Amália a se levantar também. Tudo vai ficar bem, disse baixinho só para ela ouvir. Vai mesmo? Vai, prometo. As portas do elevador finalmente se abriram completamente, revelando 2 homens de macacão azul com ferramentas nas mãos. O mais velho olhou para Amália e Caetano com alívio. Vocês estão bem? Ficaram presos por quase 2 horas, disse o técnico. Estamos bem, obrigado, Caetano respondeu, ajudando Amália a sair do elevador. Amália segurou Lira mais apertado e saiu rapidamente, ansiosa para chegar ao seu apartamento. Mas antes que pudesse se dirigir para a escada, uma voz conhecida e desagradável chamou sua atenção. Amália Brandão! Ela se virou e viu Rubens Serafim descendo as escadas apressadamente. O síndico era um homem de 40 e poucos anos, sempre vestido com roupas que tentavam parecer elegantes, mas que não escondiam sua natureza grosseira. Hoje, ele parecia especialmente irritado. Senhor Rubens, ela respondeu, tentando manter a voz calma. Você recebeu a notificação que deixei na sua porta? Recebi. Caetano se aproximou, observando a conversa com atenção. Rubens reparou nele e ficou visivelmente nervoso. Senhor Vidal, não sabia que o senhor estava no prédio? Disse, mudando completamente o tom de voz. Fiquei preso no elevador com a senhora Amália. Caetano respondeu friamente. Estávamos conversando sobre os aumentos de aluguel. O rosto de Rubens ficou vermelho. Ah, sim. É uma situação complicada, mas necessária para as melhorias do prédio. Que melhorias? Amália perguntou. O elevador quebra toda semana. A escada está com defeito há meses e tem infiltração no meu teto. Essas são questões técnicas que serão resolvidas com o tempo. Rubens respondeu, evitando olhar para ela. Senhor Serafim, Caetano interrompeu. Gostaria de conversar com o senhor sobre os procedimentos que têm sido adotados. Não me lembro de autorizar nenhum aumento de aluguel. Rubens ficou ainda mais nervoso. Bem, senhor Vidal, o senhor me deu autorização para administrar o prédio da melhor forma possível. Achei que aumentar os valores seria benéfico para todos. Benéfico para quem? Amália perguntou, segurando Lira, que havia começado a chorar novamente. Para as famílias que estão sendo despejadas? Senhora Amália, o seu caso é especial, Rubens disse, sua voz ganhando um tom ameaçador. Você tem histórico de atraso nos pagamentos. Isso não é verdade, ela protestou. Nunca atrasei um pagamento sequer nos últimos 3 anos. Tenho documentos que provam o contrário. Caetano deu um passo à frente. Que documentos? Documentos administrativos. Não são de sua responsabilidade, Sr. Vidal. Na verdade, são, sim. Sou o proprietário do prédio e quero ver esses documentos. Rubens começou a suar. Claro, claro. Vou providenciar uma cópia para o senhor amanhã. Não amanhã. Agora. Agora não é possível. Estão no meu escritório. Amália olhou de Caetano para Rubens, percebendo que algo não estava certo. Senhor Rubens, quantas famílias receberam notificação de despejo além de mim?
Isso não é da sua conta. É sim da minha conta, Caetano disse firmemente. Quero uma lista completa de todos os moradores que receberam notificações, com as justificativas para cada caso. Senhor Vidal, com todo respeito, são questões administrativas rotineiras. Não há nada de rotineiro em despejar famílias que sempre pagaram em dia. Amália disse, sua voz tremendo de raiva. Lira chorou mais alto, como se sentisse a tensão no ar. Amália tentou acalmá-la, mas estava muito nervosa. Preciso alimentar minha filha, ela disse para Caetano. Posso subir? Claro, mas antes... Caetano se virou para Rubens. Senhor Serafim, a partir de agora, nenhuma decisão sobre aluguéis ou despejos será tomada sem minha aprovação prévia. Está claro? Perfeitamente claro, Sr. Vidal. E quero aqueles documentos sobre os supostos atrasos da senhora Amália na minha mesa até amanhã às 9 da manhã. Rubens concordou rapidamente e se afastou, mas Amália percebeu o olhar de ódio que ele direcionou para ela antes de subir as escadas. Ele não gosta de mim, ela disse baixinho para Caetano. Por quê? Não sei. Desde que me mudei para cá, 3 anos atrás, ele sempre foi grosseiro comigo. Faz questão de dificultar tudo. Isso vai mudar. Amália olhou para Caetano querendo acreditar nele, mas ainda com medo de se decepcionar. Você realmente vai me ajudar? Vou. Não só você, mas todas as famílias que estão passando por isso. Por quê? Caetano ficou quieto por um momento, depois disse. Sua mãe me ensinou que quando você tem poder para ajudar alguém, é sua obrigação fazer isso. Especialmente quando essa pessoa é boa e merece ajuda. Como você sabe que sou boa? Sei porque você criou uma filha linda sozinha, trabalha duro todos os dias e mesmo com todos os problemas, não tem amargura no coração. Isso diz tudo sobre quem você é. Amália sentiu lágrimas nos olhos novamente, mas desta vez eram lágrimas de gratidão. Obrigada. Não precisa agradecer, é o mínimo que posso fazer. Lira parou de chorar e olhou para Caetano, como se também tivesse entendido que ele estava do lado delas. Naquele momento, Amália sentiu que talvez, finalmente, as coisas pudessem melhorar. Na manhã seguinte, Caetano acordou cedo e foi direto ao escritório de administração do prédio. Tinha uma missão clara: descobrir a verdade sobre os aumentos abusivos e proteger Amália e os outros moradores. Mas primeiro precisava entender melhor a conexão com Helena Brandão. Ele ligou para sua assistente, Marina, que trabalhava com ele há 5 anos. Marina, preciso que você faça uma pesquisa para mim. Quero tudo que conseguir encontrar sobre uma professora chamada Helena Brandão. Ela dava aulas no Colégio Estadual Professor Antônio Carlos, aqui na região, há cerca de 15 anos. Claro, Sr. Vidal. Algo específico que está procurando? Qualquer coisa sobre um incêndio na escola. E, se possível, informações sobre a filha dela, Amália Brandão. Enquanto esperava, Caetano desceu para conversar com outros moradores do prédio. Bateu na porta do apartamento 202, onde morava Dona Conceição, uma senhora de 70 anos que conhecia todos no edifício. Bom dia, Dona Conceição. Sou o novo proprietário do prédio, Caetano Vidal. A senhora olhou para ele desconfiada. Ah, é você que está mandando todo mundo embora? Na verdade, vim aqui justamente por causa disso. Não autorizei nenhum despejo. Queria saber o que está acontecendo. Dona Conceição abriu mais a porta e o convidou para entrar. Sua sala pequena estava limpa e organizada, com fotos de família nas paredes. Sente-se, moço. Quer um cafezinho? Aceito, obrigado. Enquanto ela preparava o café, Caetano perguntou: a senhora conhecia Helena Brandão? O rosto de Dona Conceição se iluminou. Professorinha Helena, claro que conhecia. Era uma santa aquela mulher, sempre ajudando todo mundo. A senhora pode me contar sobre ela? Era viúva, criava a filhinha sozinha. Amália era pequenininha quando se mudaram para cá. Helena trabalhava no colégio estadual e ainda dava aulas particulares para conseguir pagar as contas.
Dona Conceição trouxe o café e se sentou na poltrona em frente a ele. A Amália era uma menina estudiosa, quietinha. Depois que a mãe morreu, ficou ainda mais reservada, mas sempre foi trabalhadora, igualzinha a Helena. A senhora lembra do incêndio na escola? Lembro, sim. Helena chegou em casa toda machucada, com queimaduras no braço. Disse que teve que ajudar a tirar uns alunos de lá. Ficou internada uns dias no hospital. Caetano sentiu um aperto no peito. Ela se machucou salvando os alunos? Se machucou e muito, mas não se importava. Dizia que fazia parte do trabalho dela proteger os meninos. Nesse momento, o celular de Caetano tocou. Era Marina. Com licença, Dona Conceição. Senhor Vidal, encontrei algumas informações sobre Helena Brandão. Ela trabalhou no colégio por 12 anos. Há um registro de que ela recebeu uma medalha de honra ao mérito da prefeitura por salvar 3 estudantes em um incêndio. 3 estudantes? Sim. Os nomes são Caetano Vidal, Roberto Santos e Ana Silva. O incêndio aconteceu em 2007. Caetano desligou o telefone com as mãos tremendo. Dona Conceição, a senhora disse que Helena se machucou no incêndio? Machucou. Queimou o braço direito inteiro tentando tirar as crianças de lá. Ficou com cicatrizes que nunca sumiram. Ela nunca reclamou? Nunca! Dizia que valeu a pena porque salvou 3 vidas jovens. Sempre falava que tinham um futuro pela frente. Caetano se levantou, emocionado. Obrigado por me contar isso. De nada, moço. Agora me diga uma coisa. Você vai mesmo ajudar a Amália? Porque aquele Rubens Serafim está fazendo a vida dela um inferno. Vou ajudar ela e todos os outros moradores. Prometo. Então você é mesmo diferente. Caetano subiu para o apartamento de Amália e bateu na porta. Ela abriu, segurando Lira, que sorriu ao vê-lo. Oi, Caetano, como foi sua noite? Amália, posso entrar? Descobri algumas coisas sobre sua mãe. Ela ficou curiosa e o convidou para entrar. O apartamento era pequeno, mas aconchegante, com brinquedos de Lira espalhados pelo chão. O que descobriu? Sua mãe recebeu uma medalha da prefeitura por me salvar no incêndio. Ela se machucou gravemente fazendo isso. Amália se sentou no sofá, abraçando Lira. Ela nunca me contou sobre a medalha. Só sabia que havia se machucado ajudando alguns alunos. Ela salvou 3 pessoas naquele dia. Queimou o braço inteiro. Sempre via cicatrizes, mas ela dizia que havia sido um acidente doméstico. Sua mãe era uma heroína e você herdou a coragem dela. Amália sorriu com lágrimas nos olhos. Obrigada por me contar isso. Faz eu me sentir mais próxima dela. Agora vou retribuir o que ela fez por mim. Vou proteger você e Lira, aconteça o que acontecer. Caetano passou a noite toda pensando na conversa com Dona Conceição. Havia algo que o incomodava sobre Rubens Serafim. Na manhã seguinte, decidiu investigar mais profundamente. Ele ligou para Marina novamente. Marina, preciso que você faça uma pesquisa sobre Rubens Serafim. Quero saber onde ele trabalhou antes, suas referências, tudo. Claro, senhor Vidal. Quanto tempo tem para isso? Até o final do dia. É urgente. Depois de desligar, Caetano desceu para o térreo e começou a observar o prédio com mais atenção. Reparou que o sistema elétrico estava mal cuidado, que havia infiltrações propositalmente não consertadas e que o elevador tinha problemas frequentes que poderiam ser facilmente resolvidos. Alguém está deixando este prédio se deteriorar de propósito, murmurou para si mesmo. Por volta do meio-dia, Marina ligou de volta. Senhor Vidal, encontrei informações interessantes sobre Rubens Serafim. Ele trabalhou por 5 anos na Barreto Construções, antes de vir para cá. Caetano sentiu o sangue gelar. Barreto Construções? Sim, a empresa é do empresário Otávio Barreto. Rubens saiu de lá há 3 anos e foi contratado como síndico deste prédio logo depois. Isso não pode ser coincidência. Há mais, senhor Vidal.
Rubens tem várias dívidas e recentemente recebeu um pagamento de R$50 mil de uma conta ligada a Barreto Construções. Caetano desligou o telefone com as mãos tremendo. Tudo começava a fazer sentido. Rubens não estava apenas sendo negligente, estava sabotando o prédio deliberadamente. Ele bateu na porta do apartamento de Amália. Quando ela abriu, segurando Lira, ele viu que estava preocupada. Caetano, que bom que você veio. Aconteceu uma coisa estranha hoje de manhã. O que foi? Rubens apareceu aqui dizendo que precisava fazer uma inspeção no apartamento. Quando eu disse que não era necessário, ele ficou muito irritado. Ele entrou? Não deixei, mas disse que eu ia me arrepender da minha teimosia. Caetano ficou furioso. Amália, descobri algumas coisas sobre Rubens que você precisa saber. Eles se sentaram no sofá pequeno da sala. Lira brincava no colo da mãe, alheia à atenção dos adultos. Rubens trabalhou na Barreto Construções até 3 anos atrás. Recentemente recebeu um pagamento de R$50 mil dessa mesma empresa. Amália ficou surpresa. Quer dizer que ele está trabalhando para eles? Exatamente. Ele está sabotando o prédio para que a Barreto Construções possa comprá-lo por um preço baixo. Mas por que ele tem tanta raiva de mim especificamente? Ainda não sei, mas vou descobrir. Amália balançou Lira, que havia começado a ficar inquieta. Caetano, estou com medo. E se ele tentar me fazer mal? Isso não vai acontecer. Vou proteger você e Lira. Como podemos provar que ele está fazendo isso? Vou contratar um detetive particular para seguir Rubens. E também vou instalar câmeras de segurança no prédio. Você faria isso? Faria e vou fazer. Nesse momento ouviram barulho no corredor. Caetano foi até a porta e espiou pelo olho mágico. Rubens estava conversando com um homem de terno que ele não reconhecia. Amália, sussurrou. Rubens está lá fora com alguém. Ela se aproximou e também olhou. Nunca vi esse homem antes. Eles conseguiram ouvir pedaços da conversa. Precisa acelerar o processo, dizia o homem desconhecido. Otávio está ficando impaciente. Estou fazendo o que posso, respondeu Rubens. Mas aquela garota está sendo mais difícil do que esperávamos. Então torne as coisas mais difíceis para ela. Use o que você sabe sobre o passado dela. Amália ficou confusa. Que passado? Não tenho nada a esconder. Caetano segurou a mão dela. Eles estão inventando coisas para te assustar. Os homens continuaram conversando por mais alguns minutos e depois se afastaram. Caetano esperou alguns minutos antes de abrir a porta. Vou seguir esse homem, disse para Amália. Não, é perigoso. Preciso saber quem ele é. Caetano saiu rapidamente e conseguiu ver o homem entrando em um carro preto caro. Ele anotou a placa e voltou para o apartamento de Amália. Consegui a placa do carro. Marina vai descobrir quem é. Caetano, estou com muito medo. Não sei como vou conseguir dormir hoje. Que tal se eu ficasse aqui esta noite? Posso dormir no sofá. Amália hesitou. Você faria isso? Faria. Quero ter certeza de que vocês estão seguras. Obrigada. Não sei o que faria sem você. Não vai precisar descobrir. Estou aqui e não vou a lugar nenhum. Lira olhou para Caetano e sorriu, como se entendesse que ele estava ali para proteger ela e sua mãe. Naquele momento, Caetano soube que faria qualquer coisa para manter aquela pequena família segura. Na manhã seguinte, Caetano acordou cedo no sofá de Amália. O sol entrava pelas cortinas simples e ele podia ouvir Lira balbuciando no quarto ao lado. Amália apareceu na sala, já vestida para o trabalho, com os cabelos presos em um coque. Bom dia, ela disse baixinho, tentando não acordar a filha. Você dormiu bem? Dormi sim. E você? Melhor do que em semanas. Saber que você estava aqui me fez sentir segura. Caetano se levantou, dobrando o cobertor que ela havia emprestado. Vou tomar um banho na cobertura e depois volto para continuarmos o planejamento. Caetano, não posso faltar no trabalho hoje. Preciso do dinheiro. Eu entendo. Vou ficar investigando Rubens e Otávio Barreto. À noite conversamos sobre o que descobri. Amália pegou Lira no colo e se preparou para sair. A dona Conceição disse que pode cuidar dela durante meu turno.
É uma bênção ter vizinhos assim. Sua mãe criou você em uma boa comunidade. Criou mesmo. Eles desceram juntos e Caetano a acompanhou até a padaria antes de voltar para casa. Durante o dia, ele trabalhou com Marina para juntar evidências contra Rubens, mas sua mente sempre voltava para Amália e Lira. Por volta das 5 da tarde, Caetano estava no lobby do prédio quando uma senhora elegante de cerca de 60 anos entrou. Ela usava um vestido simples, mas bem cuidado, e carregava uma bolsa de couro velha. "Com licença", ela disse, aproximando-se dele. "O senhor seria Caetano Vidal?" "Sim, sou eu. Posso ajudá-la?" "Meu nome é Margarida Lopes. Sou enfermeira aposentada e trabalhei com Helena Brandão no Hospital São João há muitos anos." Caetano ficou surpreso. "A senhora conhecia a mãe de Amália?" "Conhecia muito bem. Helena era minha melhor amiga. Quando soube que o senhor estava ajudando Amália, decidi vir aqui." "Como soube?" "Dona Conceição me contou. Ela disse que o senhor é o novo dono do prédio e que está protegendo a menina." Caetano ficou curioso. "A senhora quer falar com Amália?" "Sim, mas primeiro preciso conversar com o senhor. É sobre algo muito importante que Helena me pediu para guardar." Eles subiram para a cobertura, onde Margarida olhou ao redor impressionada. "Helena ficaria feliz em saber que alguém como o senhor está cuidando da filha dela", disse ela, sentando-se na sala. "Do que se trata exatamente?" Margarida abriu a bolsa e tirou um envelope amarelado pelo tempo. "Helena me deu isso poucos dias antes de morrer. Disse que era para entregar para Amália quando ela precisasse." "O que é?" "Documentos." Helena era mais esperta do que todos imaginavam. Quando o pai de Amália as abandonou, ela ficou com medo de que ele voltasse um dia querendo dinheiro ou causando problemas. Caetano ficou atento. "Que tipo de documentos?" "Helena colocou este prédio em um fundo de investimento no nome de Amália quando a menina tinha 15 anos. Ela pagou as taxas legais e tudo mais. Tecnicamente, Amália é a verdadeira proprietária deste edifício." Caetano sentiu o coração acelerar. "Como isso é possível?" "Helena conhecia o antigo dono, Sr. Marques. Ele estava falindo e precisava vender rapidamente. Helena fez um acordo com ele. Ela pagaria as dívidas do prédio em troca da propriedade." "Mas como ela tinha esse dinheiro?" "Vendeu a casa onde moravam e usou a indenização que recebeu do governo pela medalha de honra. Também pegou um empréstimo usando a propriedade como garantia." Caetano examinou os documentos. Eles pareciam legítimos, com selos oficiais e assinaturas reconhecidas. "Isso significa que Amália não pode ser despejada?" "Não só isso. Significa que ela é a dona legal do prédio. Qualquer venda ou transferência feita sem o consentimento dela é ilegal." "Meu Deus! Então quando comprei o prédio, o senhor foi enganado. Quem quer que tenha vendido não tinha direito legal de fazer isso." Caetano ficou em silêncio, processando a informação. "Preciso contar isso para Amália imediatamente." "Ela não sabe de nada?" "Helena nunca contou. Queria que a filha crescesse sem a pressão de ser proprietária de algo tão grande." Nesse momento, ouviram passos na escada. Era Amália, que havia voltado do trabalho. "Caetano, você está aí em cima?" "Estou. Pode subir. Tem alguém aqui que quer te conhecer." Amália apareceu na porta segurando Lira. Quando viu Margarida, ficou curiosa. "Amália, esta é Margarida Lopes. Ela era amiga da sua mãe." "Minha querida menina", Margarida disse, se levantando. "Você é igualzinha a Helena quando era jovem." Amália sorriu timidamente. "Prazer em conhecê-la. Minha mãe falava muito das amigas do hospital." "Sente-se, Amália. Tenho algo muito importante para te contar." Amália segurou os documentos com as mãos tremendo, ainda tentando entender o que Margarida havia acabado de revelar. "Isso significa que nunca deveria ter recebido notificação de despejo?" perguntou, sua voz quase um sussurro. "Exatamente", respondeu Margarida. "Você é a proprietária legal deste prédio desde os 15 anos de idade." Caetano estudou os papéis com atenção.
Esses documentos são legítimos. Vou precisar verificar algumas coisas no cartório, mas tudo parece em ordem. Minha mãe fez isso por mim e eu nunca soube. Amália disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela sacrificou tudo para me proteger. Agora entendo por que Rubens estava tão desesperado para te expulsar daqui, disse Caetano. Se ele soubesse da existência desses documentos... Nesse momento, ouviram um barulho estranho vindo do andar de baixo. Parecia alguém mexendo em metal. Que barulho é esse? Margarida perguntou preocupada. Caetano se levantou e foi até a janela. Tem fumaça saindo do térreo. Fumaça? Amália ficou em pânico, segurando Lira mais apertado. Vamos descer e ver o que está acontecendo, disse Caetano, já se dirigindo para a porta. Eles desceram rapidamente as escadas e encontraram Dona Conceição no corredor tossindo. Dona Conceição, a senhora está bem? Tem fogo na sala do síndico, ela gritou. Rubens estava lá dentro queimando um monte de papéis. Caetano correu até a porta da administração e viu Rubens desesperadamente jogando documentos em uma lata de lixo em chamas. O fogo já havia se espalhado para uma pilha de jornais velhos no canto da sala. Rubens, o que você está fazendo? Rubens se virou, o rosto suado e os olhos vermelhos. Você não deveria estar aqui. Você está pondo todos os moradores em risco. Eu não vou deixar vocês me destruírem, Rubens gritou, pegando mais papéis e jogando no fogo. O fogo começou a crescer e a fumaça estava ficando mais densa. Caetano correu para buscar o extintor do corredor. Amália, tire todos os moradores do prédio, ele gritou. Amália entregou Lira para Margarida e começou a bater nas portas dos apartamentos. Pessoal, saiam agora, tem fogo no prédio. Dona Conceição ajudou a acordar os vizinhos do segundo andar, enquanto Margarida desceu com Lira nos braços, protegendo a bebê da fumaça. Senhor José, acorde, precisa sair agora. Amália gritou, batendo na porta do apartamento 205. Um a um, os moradores começaram a sair assustados. Crianças chorando, idosos confusos, famílias inteiras em pânico. Caetano conseguiu controlar parte do fogo com o extintor, mas Rubens havia desaparecido pela escada de emergência dos fundos. Alguém viu para onde Rubens foi? Perguntou Caetano quando saiu da sala enfumaçada. Ele fugiu pelos fundos, disse Dona Conceição. Levou uma mala grande. Provas, murmurou Caetano. Ele estava tentando destruir as provas. O corpo de bombeiros chegou em 15 minutos, seguido pela polícia. O fogo foi controlado rapidamente, mas o estrago na sala da administração era grande. Vocês estão todos bem? Perguntou o sargento dos bombeiros. Estamos, respondeu Amália, pegando Lira de volta nos braços. Mas o síndico provocou o incêndio de propósito. Vamos precisar dos depoimentos de vocês. Enquanto conversava com a polícia, Caetano notou que Amália estava visivelmente abalada. Vai ficar tudo bem, ele disse baixinho para ela. O pior já passou. Não posso acreditar que ele tentou queimar o prédio inteiro só para esconder o que fez. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. O delegado que chegou para investigar ouviu os depoimentos de todos. Caetano mostrou os documentos que Marina havia conseguido sobre as conexões de Rubens com Otávio Barreto. Temos evidências suficientes para prender os dois, disse o delegado. Fraude imobiliária, incêndio criminoso, ameaças, a lista é longa. E quanto aos moradores que foram ameaçados de despejo? Com esses documentos que a senhora tem, ele se dirigiu para Amália. Todos os despejos são ilegais. Vamos cancelar todas as notificações. Amália sentiu um alívio tão grande que quase desabou. Obrigada, delegado. Quando a polícia e os bombeiros foram embora, os moradores se reuniram no pátio do prédio. Apesar do susto, havia um clima de vitória no ar. Nunca mais vamos ter que nos preocupar com Rubens, disse Dona Conceição. E agora sabemos que nossa casa está protegida, completou o Sr. José. Amália olhou ao redor, vendo os rostos das pessoas que eram sua família de verdade.
Pessoas que a apoiaram, que se uniram com ela, que nunca a abandonaram. Obrigada. Ela disse em voz alta para todos ouvirem. Obrigada por ficarem do meu lado. Caetano se aproximou dela. Agora podemos recomeçar, sem medo, sem ameaças. Sim, ela concordou, sorrindo através das lágrimas. Podemos recomeçar. Lira balbuciou alegremente nos braços da mãe, como se também soubesse que finalmente estavam seguras. Uma semana depois do incêndio, Caetano recebeu uma ligação da polícia. Rubens Serafim e Otávio Barreto haviam sido presos tentando fugir do país. As evidências encontradas na investigação eram suficientes para condená-los por fraude, incêndio criminoso e extorsão. Acabou, Amália, disse Caetano, batendo na porta do apartamento dela. Eles foram presos. Amália abriu a porta com Lira no colo e seu rosto se iluminou com a notícia. Sério? Não vão mais nos incomodar? Nunca mais. O delegado disse que eles vão ficar presos por muito tempo. Ela suspirou aliviada e convidou Caetano para entrar. O apartamento estava mais organizado, com flores frescas na mesa que Dona Conceição havia trazido. Caetano, preciso conversar com você sobre uma coisa importante, disse Amália, sentando-se no sofá. Claro, do que se trata? Sobre o prédio. Agora que sei que sou a proprietária, não sei o que fazer. Nunca administrei nada assim. Caetano se sentou ao lado dela. Você não precisa fazer isso sozinha. Posso te ajudar. Como? Podemos formar uma parceria. Você continua sendo a proprietária, mas eu cuido da parte administrativa e das reformas. Dividimos os lucros dos aluguéis. Amália ficou surpresa. Você faria isso? Faria, mas há uma condição. Qual? Quero que você pare de trabalhar na padaria. Com a renda do prédio, você pode se dedicar a estudar, cuidar da Lira, fazer o que sempre quis fazer. Lágrimas apareceram nos olhos de Amália. Eu sempre quis terminar a faculdade. Comecei pedagogia, mas tive que parar quando engravidei. Então é isso que você vai fazer. Vou cuidar de tudo para que você possa voltar a estudar. Por que está fazendo tudo isso por mim? Caetano hesitou, depois disse: porque sua mãe me deu uma segunda chance na vida. Agora quero dar essa chance para você. É só por causa da minha mãe? Ele olhou nos olhos dela. No começo era, mas agora é porque me importo com você, com vocês duas. Amália sentiu o coração acelerar. Caetano, sei que é cedo para falar sobre isso, sei que você tem outras prioridades, mas quero que saiba que estou aqui, para o que precisar. Lira começou a balbuciar, como se quisesse participar da conversa. Caetano sorriu e fez caretas para ela, que riu gostosamente. Ela adora você, disse Amália, e eu adoro ela. Adoro vocês duas. Nesse momento bateram na porta. Era Dona Conceição, com um bolo nas mãos. Desculpem interromper, mas fiz um bolo para comemorar a prisão daqueles bandidos, disse ela, entrando animada. Que gentileza, Dona Conceição, disse Amália. Chamei todos os vizinhos para uma festinha no pátio. Vocês vêm? Caetano e Amália se olharam e concordaram. Desceram para o pátio, onde os moradores estavam reunidos com comidas e bebidas. Havia música tocando no rádio de Senhor José e as crianças brincavam correndo entre os adultos. Pessoal, disse Dona Conceição em voz alta, quero fazer um brinde à nossa Amália, que nunca desistiu de lutar por todos nós. A Amália! Gritaram todos, levantando os copos. Amália ficou emocionada. Obrigada, gente. Vocês são minha família. E ao Caetano, continuou Dona Conceição, que chegou aqui como um estranho e se tornou nosso protetor. Ao Caetano, repetiram todos. A festa continuou até tarde da noite. Caetano observava a Amália conversando com os vizinhos, rindo, segurando Lira, que dormia tranquila em seus braços. Ela parecia finalmente relaxada, sem o peso da preocupação que carregava há tanto tempo. Ela é especial, não é? Disse Margarida, aproximando-se dele. É muito especial.
Helena ficaria orgulhosa de ver a filha assim, forte, independente, cercada de pessoas que a amam. Ela conseguiu sozinha. Eu só ajudei um pouco. Não foi pouco, moço. Foi tudo. Às vezes a gente precisa de alguém que acredite na gente para conseguir acreditar em si mesmo. Caetano concordou, observando Amália, que agora dançava devagar com Lira no colo, cantarolando baixinho. Margarida, posso perguntar uma coisa? Claro. A senhora acha que Helena aprovaria se eu me interessasse pela Amália? Romanticamente, quero dizer. Margarida sorriu. Moço, Helena sempre dizia que queria que a filha encontrasse alguém que a amasse de verdade. Alguém que visse o valor dela. Acho que ela aprovaria completamente. Naquele momento, Amália olhou para Caetano e sorriu. Um sorriso diferente, cheio de possibilidades e esperança. Ele soube que, independente do que o futuro trouxesse, eles enfrentariam juntos. A festa terminou com todos ajudando a limpar o pátio. Quando finalmente ficaram sozinhos, Caetano acompanhou Amália até a porta do apartamento. Obrigada por hoje, por tudo, ela disse. Obrigado você por me deixar fazer parte da sua vida. Eles se despediram com um abraço longo e Caetano subiu para a cobertura, sabendo que sua vida havia mudado completamente desde aquela noite no elevador. 6 meses depois, Amália estava sentada na mesa da cozinha, estudando para uma prova de pedagogia, quando Lira começou a chorar no berço. Ela se levantou para pegar a filha, que agora tinha 1 ano e já tentava ficar em pé sozinha. Oi, meu amor, disse Amália, pegando Lira no colo. Acordou da soneca? Lira balbuciou alegremente e apontou para a janela, onde podia ver Caetano no pátio conversando com o senhor José sobre as reformas do prédio. Quer ver o Caetano? Perguntou Amália, sorrindo. Nos últimos meses, Caetano havia se tornado parte da rotina delas. Ele cuidava da administração do prédio, supervisionava as reformas e sempre encontrava tempo para ajudar Amália com os estudos e brincar com Lira. Elas desceram para o pátio, onde Caetano estava explicando para os moradores sobre a nova área de lazer que seria construída. Vamos ter um parquinho para as crianças e bancos para os idosos descansarem, dizia ele. Que maravilha! Exclamou Dona Conceição. Este lugar está ficando um paraíso. Quando Caetano viu Amália e Lira, seu rosto se iluminou. Oi, meninas, como foi o estudo hoje? Bem, tenho prova na quinta-feira, mas acho que vou me sair bem. Lira estendeu os bracinhos para Caetano, que a pegou no colo imediatamente. E como está a minha princesinha hoje? Ele perguntou, fazendo caretas que a fizeram rir. Ela dormiu a tarde toda. Acho que está crescendo muito rápido. Está mesmo. Logo vai estar correndo por aí. Eles caminharam juntos pelo pátio, observando as melhorias que haviam sido feitas. O prédio estava irreconhecível. As paredes foram pintadas, o jardim foi reformado e havia uma sensação de comunidade que não existia antes. Amália, disse Caetano, parando perto da fonte que havia sido instalada no centro do pátio. Posso conversar com você sobre uma coisa? Claro. Ele entregou Lira de volta para ela e ficou nervoso. Sei que ainda estamos nos conhecendo melhor. E sei que você tem muitas coisas na cabeça com a faculdade e a Lira. Caetano, o que você quer dizer? Quero dizer que me apaixonei por você. Por vocês duas. Amália sentiu o coração acelerar. Ela havia percebido que seus sentimentos por Caetano estavam mudando, mas não sabia se ele sentia o mesmo. Eu também me apaixonei por você, ela disse baixinho. Sério? Sério. Você mudou nossa vida completamente, não só por causa do prédio ou do dinheiro. Você nos fez sentir seguras, amadas, importantes. Caetano se aproximou e segurou o rosto dela com as mãos. Posso te beijar? Pode. O beijo foi suave e cheio de promessas. Lira bateu palminhas, como se estivesse aprovando. Acho que ela gostou, disse Amália, rindo. Espero que sim, porque pretendo ficar por aqui por muito tempo. Quanto tempo? Para sempre, se você deixar. Amália olhou ao redor,
vendo os vizinhos que haviam se tornado sua família, o prédio que agora era verdadeiramente seu lar, e o homem que havia chegado como um estranho e se tornado a pessoa mais importante de sua vida. Caetano, tem uma coisa que preciso te falar. O que é? Decidi não vender o prédio. Nunca. Este lugar é especial. É onde minha mãe me criou, onde Lira está crescendo, onde encontrei você. Tem certeza? Você poderia ganhar muito dinheiro vendendo. Dinheiro não é tudo. Algumas coisas não têm preço. Caetano concordou emocionado. Sua mãe ficaria orgulhosa de você. Acho que ficaria. Ela sempre dizia que o mais importante na vida é cuidar das pessoas que amamos. E é isso que vamos fazer. Cuidar uns dos outros. Dona Conceição se aproximou deles sorrindo. Desculpem interromper, mas não consegui deixar de notar que vocês estão namorando oficialmente agora. Amália e Caetano riram, um pouco envergonhados. Acho que sim, Dona Conceição, disse Amália. Que bom, já estava na hora. Vocês são perfeitos um para o outro. Senhor José apareceu também. Vamos comemorar. Vou buscar meu violão. Em poucos minutos, outros moradores se juntaram a eles no pátio. Alguém trouxe refrigerante, outro trouxe biscoitos, e logo havia uma pequena festa improvisada. Caetano observou Amália conversando animadamente com os vizinhos, Lira brincando no colo de Margarida, e sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Obrigado, professora Helena, sussurrou para si mesmo, olhando para o céu. Obrigado por me ensinar que família não é só sangue. É escolha, é amor, é cuidado. Amália se aproximou dele e segurou sua mão. No que está pensando? Estou pensando que esta é a vida que sempre quis ter. Uma família, um lar, pessoas que se importam umas com as outras. E agora você tem tudo isso. Nós temos, ele corrigiu, nós temos tudo isso. Enquanto o sol se punha sobre a barra funda, Amália soube que havia encontrado não apenas um novo amor, mas um novo começo, um futuro cheio de possibilidades, construído sobre a base sólida do amor, da confiança e da comunidade que sua mãe havia lhe ensinado a valorizar. A história que começou em um elevador quebrado havia se transformado em algo muito maior. Uma nova família, um novo lar e a certeza de que, às vezes, os melhores encontros acontecem quando menos esperamos. Esta história nos ensina que nunca é tarde para recomeçar e que as maiores bênçãos da vida muitas vezes chegam quando menos esperamos. Amália nos mostra que a força de uma mãe é capaz de mover montanhas, mesmo sozinha, sem recursos. Ela nunca desistiu de lutar por um futuro melhor para sua filha. A história também revela que o amor verdadeiro não tem idade nem momento certo. Caetano e Amália se encontraram quando ambos mais precisavam. Ela de proteção e segurança, ele de propósito e família. Isso nos lembra que Deus sempre tem um plano, mesmo quando tudo parece perdido. Mais importante ainda, as pessoas certas chegam na nossa vida para honrar o legado de quem já se foi. Helena salvou Caetano quando ele era jovem, e anos depois ele retribuiu protegendo a filha dela. Isso nos ensina que o bem que fazemos sempre volta, às vezes de formas que nem imaginamos. Para todas as mulheres que já se sentiram sozinhas, que já duvidaram se conseguiriam vencer os desafios da vida. Vocês são mais fortes do que imaginam. Como Amália, vocês têm dentro de si a coragem necessária para transformar qualquer situação. E lembrem-se, família é quem escolhe ficar ao nosso lado, não apenas quem divide o mesmo sangue. O amor verdadeiro vale a pena esperar, e nunca é tarde para ser feliz. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!